nova geração de discípulos. Marcos 16:15, a palavra de Deus nos desafia com um imperativo, um comando do Senhor Jesus: é ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Nessa primeira parte aí dessa palavra, que a gente pode já de pronto aqui identificar, é que a palavra precisa ser pregada para todos, para todas as pessoas, né? Quando fala toda criatura, a tradução lá, né, pregue um evangelho a todas as pessoas. As pessoas é que são aí o foco, o centro, o objeto do plano de salvação. Então é nossa missão fazer novos discípulos. Mateus retrata essa mesma passagem agora com um pouco mais de detalhes. Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, o mesmo Marcos 16:15, só com mais riqueza, pormenor. Ele diz lá: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as pessoas da terra, todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês até o fim dos tempos, ou eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, conforme a tradução. Então veja bem, é nossa missão. Foi Jesus que nos outorgou, Ele comandou-nos. Quando nós negligenciamos essa missão, ou quando abrimos mão dela, nós estamos em um pecado de rompimento. Eu chamo esse pecado de rompimento com a causa de Deus. Não é? Nós não podemos nem mesmo terceirizar esse trabalho, essa missão. Não dá. É papel nosso como igreja, é papel nosso como discípulos. Jesus comandou para mim e para você. Não dá para eu terceirizar para a liderança, não dá para eu terceirizar para os evangelistas especializados, nem para o ministério da pregação da palavra, pois fazer discípulos necessariamente é nossa missão. Quando eu não faço, quando eu rompo, ou seja, eu venho a romper com essa ordem direta de Jesus, esse imperativo dele, esse comando, eu estou saindo das fileiras do discipulado. E isso é grave, né? Porque se eu estou decidindo sair das fileiras do discipulado, eu estou abrindo mão da minha intimidade, do meu relacionamento, da minha filiação com Deus. Eu decido abandonar a causa de Cristo, desconsiderar o sacrifício dele lá na cruz, o seu derramamento de sangue para perdão dos pecados, a sua ida na cruz para quebrar a maldição, levando ele maldição sobre si. E aí, quando eu abro mão disso, eu estou dizendo: eu não quero mais, eu não quero fazer parte disso. O que Cristo fez na cruz não tem interesse nenhum para mim, pois não haverá de forma nenhuma comprometimento com Deus em relação a você, se você não tiver comprometimento com a causa. É a palavra. Jesus comandou também acerca do poder que viria sobre nós, que é o Espírito Santo. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e aí serão minhas testemunhas, ou seja, testemunha da minha obra redentora. Vão multiplicar essa mensagem. Atos capítulo 1, versículo 8. E quando isso não acontece, nós estamos abrindo mão de estarmos na mesma missão que Cristo. Nós estamos deixando de ser ungidos com Ele. O Cristo em nós está sendo abandonado. Quando Paulo fala acerca desta decisão em que as pessoas decidem pelo pecado, abrem mão de sua carreira, de sua trajetória no reino de Deus, é como se crucificasse a Cristo novamente. Levasse o seu nome à vergonha. É muito triste, não é? Por isso que essa palavra para você, líder, aqui é uma palavra de alerta. Cuidado com as ciladas do diabo. O mundo pode parecer bom, o mundo pode parecer interessante, as coisas que o mundo oferece podem parecer benéficas para nós, meu amado, minha amada, mas a vida terrena, essa como que carnal, que a Bíblia considera como animal e diabólica, ela é passageira.
é rápido, não é? Trocar o mundo espiritual eterno em Deus para sempre para uma pequena passagem por aqui é um grande equívoco que vai lhe custar a vida eterna, não é? Porque você está abrindo mão. Não quer dizer que Deus não queira salvar você, não quer dizer que você perdeu a salvação. Não, você não perdeu a salvação, você decidiu não querer a salvação. E quando, estando no reino de Deus, você decide não querer o Senhor Deus, nem a sua salvação, você está abrindo mão do relacionamento com o Espírito Santo. E abrir mão do relacionamento com o Espírito Santo, está feito o estrago, porque é Ele quem nos convence da situação pecaminosa, Ele nos convence da justiça de Deus, né? Ele nos convence que nós precisamos estar firmes na causa. Gerar novas vidas é amar a causa de Cristo, é amar a trajetória do Mestre, é viver o seu legado. Que coisa linda, queridos, que nós podemos falar assim, nós somos seguidores de Cristo, nós estamos no legado de Deus. Mateus capítulo 13, verso 23, fala que para viver esse legado, Jesus deixou bem claro isso aqui, nós precisamos morrer para nós mesmos. Quando ele disse lá, fazendo um paralelo com a imagem da semente, ele disse, quando a semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Quando a semente cai na terra, ela cai numa boa terra, ela deixa de ser ela mesma. Ela morre para si. E aí então ela passa a se tornar uma planta multiplicadora. É exatamente isso. Nós somos mais do que semente quando estamos no reino de Deus. Nós já somos árvores que caíram em boa terra e seu papel é produzir. Não se dá para conceber que alguém que é carvalho de Deus, como diz o livro do profeta Isaías, carvalho de justiça, árvore frondosa, né, capaz de multiplicar no reino, porque a árvore no reino de Deus, ela não multiplica o fruto, ela multiplica outra árvore capaz de multiplicar outra árvore, e outra árvore capaz de multiplicar outra árvore. Discípulos do Senhor são, não é, em primeiro estágio, sementes de uma grande floresta de árvores ativas no reino de Deus. Não confunda. Agora, o fruto que sai, aquele fruto, né, lá de Gálatas 5:22, é o fruto do Espírito. O Espírito em nós produz as características desta árvore frondosa que não vive mais para si, mas é a vida de Deus nela. Eu e você somos árvores capazes de multiplicar outras árvores. Agora veja bem, uma árvore jamais vai decidir não ser mais árvore. Não tem essa possibilidade. Não há essa condição. Imagina depois de se tornar uma árvore frondosa, capaz de multiplicar outra árvore, a árvore diga assim, não, eu não quero mais multiplicar. Isso não pode, é da natureza dela. Só existe uma possibilidade para a árvore não mais multiplicar, é quando ela morre. E aqui eu até me arrepio, porque espiritualmente, queridos, é assim que acontece com um discípulo que decide romper. Ele é uma árvore que foi tombada. E interessante, viu? Nós estamos vendo muito isso acerca desses levantes ecológicos, sobre não desmatamento. E uma árvore que é tombada, ela nunca mais se levanta. Ela nunca mais será novamente árvore. Ela se torna tronco, ela se torna escora, ela se torna móvel, ela se torna um elemento morto. Misericórdia. Cuide. A palavra de Deus, inclusive, nos alerta acerca disso. Cuide quem está de pé para que não caia. Mas se cair, nós temos que ajudar logo a levantar, fazer um trabalho de recuperação. Mas é preciso que aquele que cai queira ajuda para levantar-se. Não é? O Filho de Deus, que ele nunca quer ficar caído, porque ele aprendeu a ficar de pé, ele aprendeu a andar com o Senhor. A vida é maravilhosa em Deus. É preciso morrer para si, para não mais cair nas ciladas do inimigo. É preciso morrer para os seus desejos.
O mundo não nos satisfaz. 1 João capítulo 2, verso 15, é uma advertência do apóstolo João, o apóstolo do amor, acerca disso. Não ame o mundo, nem as coisas que no mundo há, pois se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Amados, amados de Deus, líderes maravilhosos, não troquem a presença de Deus, não troquem o relacionamento com o Senhor, não troquem a presença do Espírito na sua vida por um breve lapso de satisfação do seu egoísmo. Quando isso aconteceu no caso de Esaú, você conhece a história de Esaú e de Jacó, um tempo atrás eu já compartilhei isso aqui. Esaú era o filho da primogenitura, era o filho que se assentava ao lado de Abraão, era o filho que estava lá aos pés de seu pai Isaque. Ele teve a oportunidade de conviver com aqueles homens maravilhosos, mas lhe aconteceu uma tragédia. No dia em que ele chegou com necessidades que ele considerava necessidades tão importantes, capaz de fazer uma troca pelo seu direito de filho primogênito, ele fez a troca. Para ele foi uma coisa banal. Ele mesmo disse para Jacó: o que me adianta o direito da primogenitura se eu estou com o estômago vazio? Ou seja, ele queria um prato de guisado vermelho que Jacó havia preparado. O que te adianta eu ser primogênito e estar com fome agora? Só que aquilo que ele considerou que era simplório, só falar uma palavra que iria sair da boca dele que não teria nenhum efeito, teve um efeito espiritual desastroso, porque ele disse: eu não quero saber mais da primogenitura, eu abro mão disso, eu prefiro encher o meu ventre com essa comida, esse guisado cheiroso, porque eu estou com fome. E ele satisfez ali a sua carne, só que no mundo espiritual valeu a sua palavra. Isso é muito perigoso. Podemos desconsiderar, queridos, na nossa mente, na nossa visão curta, coisas que nós falamos, poucas coisas que nós damos importância, mas que tem muito impacto quando se trata do mundo espiritual. Esaú não levou em consideração, mas Deus levou. Também o diabo levou. E o diabo queria pisar o primogênito, porque tudo envolveu naquela situação uma artimanha. Primeiro, o erro de Esaú de dispensar a primogenitura. Depois, a artimanha da mãe de Jacó, Rebeca, juntamente com o próprio Jacó, para enganar Esaú. E também ludibriar Isaque. Depois disso tudo, ainda caiu um intento de Satanás, porque ele vem senão matar, roubar, matar e destruir. Uma tentativa de homicídio de Esaú contra Jacó. Que coisa terrível. O desfecho desastroso. E tudo isso pela decisão equivocada de Esaú em desconsiderar a sua posição de liderança. Quando você desconsidera a sua posição de liderança, você abre mão dela, você quebra uma aliança com Deus, você não quer mais gerar novas vidas, que é a causa, você está abrindo mão de toda do seu legado, o preço é alto, é caríssimo. Só vamos conseguir mensurar, ou você só vai conseguir avaliar muito tempo depois. Há pouco tempo atrás agora, durante o tempo que foi festejado o dia do pastor, recebi uma mensagem de áudio de uma pessoa que esteve conosco. As oportunidades foram dadas. Eu estive com essa pessoa, oportunizei discipulado. Quanto caminhei, até dinheiro do meu bolso mesmo eu tirei e investi nele. E amei, e me dei, e socorri a sua casa, e socorri a ele.
e trouxe-o para andar comigo e querendo ajudá-lo e fazê-lo crescer. Deus me deu uma palavra para essa pessoa com relação ao chamado, a missão de Deus para a sua vida, a liderança. Anda comigo, que Deus vai mudar a sua história. Ele tem planos para a sua vida, mas essa pessoa abriu mão do legado. Abriu mão, não quis. Estava interessado só em área financeira e em outras coisas, em seus próprios projetos, amando mais as coisas do que as pessoas de Deus. E durante agora, no último tempo que nós festejamos o dia do pastor, ele mandou uma mensagem de arrependimento. Como gostei, pastor, como amei aquele tempo que estávamos juntos, tempos que não vão voltar mais. Eu falei, pode voltar sim. É só você lembrar de onde você caiu. Volta e levanta. Volta de onde você caiu e levanta. Ah, mas não tem mais condição. Não dá mais para mim. O diabo é assim. Vai colocando em vergonha e envergonha a pessoa. Vai impondo em vergonha. E aí esse envergonhar-se toma posse. E só há uma saída, a mesma do filho pródigo. Vou romper, não importa o que vão pensar de mim. Eu vou ser tratado como um dos empregados, mas eu não estou nem aí. Eu vou voltar para a casa de meu pai. Olha que pensamento grandioso daquele moço. Foi uma grande tragédia até aquele ponto. Mas o ponto da recobrada foi maravilhoso. Ele voltou, arrependeu-se, prostrou-se. Meu pai, pequei contra o céu, contra ti, nem digno de ser filho eu sou mais. Pode me tornar como um dos seus empregados, mas eu sei que aqui na casa de meu pai eu serei bem tratado. Aqui tem abundância de pão e eu estou cansado da miséria. A recobrada foi maravilhosa, pois de líder que abandonou, tornou-se novamente líder abençoador na casa do Pai. Veja isso, queridos, que nós podemos recobrar a posição, mas é melhor nunca cair. A família de Deus, ela vive sim somente para multiplicar. Desde o início, Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, especialmente o 28, a palavra de Deus diz, crescei e multiplicai e enchei a terra. E se você fizer um apanhado desde do Antigo Testamento até o Novo Testamento, quando chega em Mateus 28, verso 19, quando manda novamente multiplicar, agora a igreja, você vai ver que Deus escolheu sempre multiplicadores, pessoas que marcaram geração, e fez questão de que em algumas delas a sua árvore genealógica constasse nas Escrituras. Porque é papel, é sonho de Deus que nós multipliquemos. Ele quer que todos nós venhamos a ser amplamente multiplicadores no reino. A família de Deus, portanto, vive para multiplicar. Em João capítulo 1, versículo 12, João 1,12, falando o Senhor Deus acerca do crescimento de sua família, ele fala sobre o arrependimento. Mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Poder de mudança, metanoia, mudança de atitude, nova vida em Cristo, coisas novas, renovo de vida. E quando há renovo de vida, há renovo de pessoas. Pois a vida se manifesta, a vida de Deus se manifesta nas pessoas. É a vida de Deus em nossa vida. No próximo dia 31, domingo, estaremos aqui celebrando a vida na vida. Multiplicação de discípulos, multiplicação de filhos de Deus. Inclusive adolescentes, juniores, que entenderam o processo, o propósito, e estão se doando ao Senhor. Que lindo é isso, irmãos. Sabe, não tem algo melhor. Eu, na minha tenra idade, dediquei a minha vida ao Senhor.
ainda aos meus 11 anos de idade, tomei uma decisão que impactaria a minha vida para sempre. Desci as águas batismais. Fui abençoado com uma nova vida em Cristo. 23 de outubro de 1981. Sabe de uma coisa? Deus tem planos para nós. E quando isso acontece, a nossa vida se torna diferente. Nós somos uma outra pessoa no Senhor. Somos entregues plenamente à multiplicação de nova pessoa em Cristo. Desde esses tempos primordiais em minha trajetória, sempre sonhei, trabalhei, estudei para ser um ministro de Deus, com a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus. Sabe, isso é muito importante. Quando acontece uma decisão como essa de um adolescente ou de um jovem, queridos, olha, o reino de Deus é impactado de forma profunda, pois há muito tempo para ser utilizado de vida nessas pessoas. Como é maravilhoso e não pode ser desperdiçado. Aos pais quero trazer aqui uma mensagem nesse sentido. Se seu filho disser, eu quero descer as águas do batismo, eu quero participar lá do evento Café com o Pastor, eu quero estar na linha de frente da igreja, faça de tudo para que ele esteja ou ela esteja. Lamentável é quando nós vemos pais que não investem nos filhos. São tão egoístas por si que não consideram nem a vida daqueles que Deus deu para cuidar com o seu próprio sangue. Abre mão de uma vida em Deus. Corre o risco. Um tempo atrás nós estávamos nos dedicando como família, eu e a pastora Hélida, a uma pessoa, nossa vizinha. Como era uma menininha linda. Nós viemos trazendo essa menina para a igreja algumas vezes, e investindo, tentando levar o Senhor para ela. Mas a mãe tinha uma outra definição religiosa. Nós não somos religiosos, mas ela era religiosa, e ainda o é. E decidiu não deixar mais a menina vir conosco, para o ensino bíblico, para a caminhada no reino de Deus. Hoje, essa menina vive com um homem tenebroso. Já abandonou um filho na casa da mãe. Vive uma vida de terríveis, mas de terríveis decisões. Caminhada difícil. Tudo porque aquela mãe decidiu impedir a criança de vir a Jesus. O próprio Senhor diz: deixai vir a mim as crianças, e não as impeças, pois de tais é o reino de Deus. Como multiplicadores de vida que nós somos, o nosso papel é incentivar e trabalhar para que nossos filhos estejam no reino de Deus. Pouco tempo atrás tínhamos um menino abençoado nessa bateria aqui à minha direita. É uma pena como os pais decidiram romper, e por isso mesmo não vemos mais o menino na igreja, não vemos mais no templo, não tem forças de servir ao Senhor. E oramos para que esta decisão seja uma decisão ainda em tempo de retrocesso, de voltar atrás. Nós amamos as pessoas, queremos vê-las no Senhor, queremos vê-las num futuro brilhante diante do Senhor, um reino de Deus abençoador. Agora imagina você, decide ir para uma balada, decide ir para uma saída, decide ir para um outro lugar que não o reino de Deus, mesmo já tendo sido líder. O preço é terrível. Quanto ao preço espiritual para a nossa salvação, o Senhor já pagou. Nós só temos que usufruir dele e multiplicar essa mensagem para outras pessoas. O Senhor os convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós damos a eles conhecimento acerca das Escrituras para continuarem caminhando. Mas uma coisa nós já sabemos, líderes, o nosso papel nós temos que desempenhá-lo. O papel de convencer o homem da justiça e do juízo é do Espírito Santo. E o papel de continuar
na caminhada é meu e seu. O caminho é estreito, mas o seu final é o trono de Deus, aonde Ele nos espera para a governança eterna. Vinde benditos de meu Pai, possuí o reino que está preparado para você, desde antes da fundação do mundo. É isso que eu e você iremos ouvir no nome de Jesus. Lembre-se, a nova geração de discípulos está no nosso trabalho, está no nosso investimento, está na nossa doação de vida. Que Deus prospere essa palavra em seu coração, em nome de Jesus. Aqui no Líderes de Vitória nós disponibilizamos para você todas as informações para que você também possa adorar a Deus com seu dízimo e sua oferta. Nós temos aqui o QR Code na tela para você, temos as informações de como você pode entregar o seu dízimo e sua oferta, e a sua decisão de fidelidade parte de deixar o fruto do Espírito manifestar em sua vida. Pois é o Espírito Santo de Deus que produz o fruto da fidelidade em nós. Quantas ofertas nós já compartilhamos no domingo próximo passado? É a nossa gratidão ao Senhor pelos grandes feitos dele para conosco. E tenha certeza de uma coisa, Ele é fiel para trazer a nós tudo quanto nós necessitamos. Aleluia! Então, exerça agora a sua fidelidade, manifeste a sua gratidão ao Senhor, fazendo uso dos meios eletrônicos, da sua entrega, da sua oferta, e se não for o caso, não puder fazê-lo agora, por meio eletrônico, faça no culto presencial, na nossa próxima quinta-feira também, o último culto da Vitória, deste ano de 2021, pois nós teremos o Conexão a partir de novembro, na quarta-feira, no horário das 19h30, presencialmente, aqui no templo principal da Igreja Vitória. Que Deus promova em você a bênção e a vitória no nome de Jesus. Nós vamos orar agora, finalizando, e nessa oração orar pela família, pela caixa de sonhos, também orar pelas suas finanças e incentivá-la a não perder a alvorada de oração aos domingos aqui de outubro e domingos de novembro, às 8 da manhã, no domingo, sob a liderança do Ministério de Oração e Intercessão Atalaia, com a irmã Mônica, nossa líder do Ministério de Oração. Então oremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus. Primeiro nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos de apresentar aqui a Tua Palavra por esse meio online. O Senhor tem nos oportunizado condição para a transmissão. Também, ó Deus, oramos em favor dos nossos GEAVIT, Senhor. Grupo de Afinidade Vitória, nossos grupos pequenos de multiplicação, grupos em que, ó Deus, como família, nós avançamos para compartilhar a verdade do Senhor com as pessoas que amamos, com aquelas que nós conhecemos, com aquelas que o Senhor nos envia. Usa, Senhor, com graça, com muita, ó Deus, unção os teus filhos, para que, ó Deus, a mensagem, para que a vida do Senhor seja manifesta mesmo, ó Deus, em seus relacionamentos. Oramos então, Senhor, porque muitos têm depositado seus pedidos de oração nas caixinhas, que são entregues nas mãos das lideranças nos grupos. Ó Deus, o Senhor é Deus das respostas, é Deus da bênção. Nós cremos e tomamos posse, repreendemos o devorador, repreendemos Satanás com as suas ações diabólicas destruidoras. E oramos, ó Deus, pelas famílias, para que, ó Deus, sejam fortificadas, sejam edificadas, nutridas no Senhor, no nome de Jesus. Ó Senhor, nós amamos o Senhor, cremos em Ti, precisamos do Senhor e contamos, ó Deus, com a vitória que já é do Senhor. Por isso, celebramos ser mais do que vencedores, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, suas finanças, sua casa, com saúde. Que Deus abençoe os nossos irmãos que estão em recuperação da saúde, o Renan, também o Gileade, a Michele. Nós estamos orando por vocês, não é? E que a graça, a misericórdia os alcance, no nome de Jesus. E nós cremos, viu, Gileade, que logo, logo você estará aqui tocando e celebrando ao Senhor conosco também no Conexão e no culto
de celebração. Você é sensacional, meu filho. Amamos você. E você também, Renan, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos, é a nossa oração. Amém. A graça e a paz e tenham todos uma boa noite.